Capítulo 12. Nós estamos iniciando uma nova série chamada Princípios. Já posso te adiantar, se a pregação não for boa, mas as artes estão deitando. As artes, velho, tá top. A mídia, os midiáticos estão como? Trabalhando bastante. O quê? Hebreus capítulo 12. Como é que um carioca fala? Não, 12. 12. Você não fala 12? Não, ué. Não? Quer dizer que você tá falando versículo. 12 é 12. 12 é 12. Do 18 ao 29, vamos lá. Hebreus 12, 18 até o final do capítulo. Vamos lá. Porque não vos haveis acercado a um monte palpável, e que ardia em fogo, nem a treva, nem ao denso nebuloso, nem ao torvelinho, nem ao estrépito da trombeta, nem ao estrondo das palavras, o qual os que ouviram rogaram que não lhes falasse uma palavra mais, porque não suportavam o que se ordenava. Ainda se uma besta toca o monte, será apedrejada, e tão terrível era o que se via, que Moisés disse: estou aterrorizado e tremendo. Mas vos haveis cercado ao monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, a celestial, e as miríades de anjos, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos feitos perfeitos, e a Jesus, mediador do novo pacto, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Olhai que não descarteis ao que fala, para que não se escapem, porque se não escaparam aqueles que descartaram ao que admoestava na terra, muito menos nós, se viramos as costas ao que nos fala desde os céus, cuja voz sacudiu a terra nesse tempo, mas agora prometido, dizendo: uma vez mais eu abalarei, não só a terra, mas também o céu. E este, uma vez mais, indica a remoção das coisas movíveis como criaturas que são, para que permaneçam as inabaláveis, pela qual, recebendo um reino inabalável, mantenhamos a graça mediante a qual sirvamos a Deus de maneira aceitável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando você lê os primeiros capítulos da Bíblia, você vai ver Deus dando algumas ordens. Deus dando algumas ordens. Tá aqui. Tá. Deus dando algumas direções de quando ele vai construir o templo. E como Deus ele quer se relacionar com esses homens. Depois da saída deles do Egito, e agora Deus começa a acompanhar esses homens. E aí quando eles já montam ali o templo, quando o templo é inaugurado, a glória de Deus vem naquele lugar. Deus de vez em quando aparecia num monte, e esse monte trovejava, saía relâmpagos, trovões, saía um monte de coisa daquele lugar. E Deus avisava para todo mundo, falou: nem encoste no monte, porque se você encostar, você vai morrer. Nem chegue perto. Então Moisés vai subir a ponto, isso era tão sério, que Deus chegava que o povo começou a falar assim: peraí, Deus só quer se relacionar com Moisés? Deus não quer falar com a gente? Aí Moisés fala: não, beleza, então eu vou marcar reunião com ele. E aí marcou, falou: fala para o povo se santificar, se preparar, que amanhã é o dia onde eles vão se encontrar. E aí chega no dia, a hora que eles veem um tanto de fogo, um monte tremendo, imagina, velho, uma montanha gigantesca, tremendo, e ele fala: não, Deus está bravo, Deus não quer falar com a gente, a gente não quer, vai lá você, Moisés. E todas as vezes que Moisés se encontrava com Deus, numa delas, o rosto de Moisés fica glorificado, ele começa a brilhar a ponto dele ter que colocar um véu, porque era impossível olhar para o rosto de Moisés.
Você tem uma outra passagem, essa passagem eu acho bem interessante, que tem a descida do Espírito Santo em Atos, no capítulo 2. E agora os discípulos começam a administrar os recursos que começam a entrar na igreja. Porque as pessoas têm, naquele tempo, um senso comum de que a necessidade do outro era uma resposta para eles. E eles tinham que fazer algo. Então eles começam a pegar seus bens, suas propriedades, vender, e aí os apóstolos vão repartir. E aí há um casal chamado Ananias e Safira. E eles têm um pedaço de terra, eles vendem um pedaço de terra dele, e quando eles vão entregar o dinheiro, Ananias, que era o marido, ele dá só uma parte do dinheiro. Eles combinam entre eles, falam, não, velho, não vamos dar tudo não. E Pedro está olhando aquilo, alguém está fazendo compra na Shopee. Provavelmente é a Yasca. Não é. Não é? Não. É porque, ixi, a Thaís está comprando na Shopee. Me perdi. Aí eles combinam entre eles, e Pedro ali está olhando, e aí Pedro cheio, o Espírito Santo fala com Pedro, e Pedro vira para Ananias e fala, é todo dinheiro isso aqui? Ananias, é todo dinheiro. O que acontece? Ele está saindo, pum, cai morto. E aí os caras arrastam o corpo dele, vem Safira, ele pergunta para Safira, Safira, é verdade isso? Que todo o dinheiro que teu marido deu foi. Então olha lá para trás, olha lá na porta. Pô, tá vendo aquele cara acabou de arrastar o corpo do teu marido, ele vai arrastar o teu também. A Bíblia vai dizer que em Atos, o povo, a cidade, eles tinham a graça do povo. A igreja primitiva, ela não fazia evangelismo. Eles não precisavam chamar os amigos para vir para o culto. Por quê? Porque eles viam a forma como essa família espiritual andava e falavam, cara, eu quero andar com eles. Mas atitudes, acontecimentos como esse de Ananias e Safira fez com que o povo temesse a igreja. De olhar para a igreja e falar assim, peraí, esse Deus que eles estão pregando é de verdade. Se a gente não levar a sério, a casa vai cair. E aí o que acontece? Nós estamos vivendo nesses dias debaixo de um senso comum que a igreja perdeu todo o seu lugar de fala. Tem um líder, e agora eu tenho que tomar cuidado das coisas que eu falo, já que agora vão subir as palavras, né? Tem um líder na nação bem famoso, que inclusive eu preciso assistir esse vídeo dele, porque achei o tema interessante. Ele fala, liderar ou pastorear em 2025 é um grande desafio. Um grande desafio. Por quê? Porque nós estamos vivendo debaixo de um senso comum, onde Deus não precisa mais ser temido. Deus é alguém que se tornou desse tamaninho. Deus é um velho, provavelmente com escoliose, bico de papagaio, por isso que ele está sentado em uma cadeira. E esse ser velho, ele é carente, porque ele precisa que as pessoas adulem ele. E em troca disso, o que ele faz? Ele fala assim, ó, se você falar bem de mim, eu vou dar um monte de coisa para você. Vou te dar dinheiro, vou te dar carro, vou te dar casa, vou te dar casamento, vou te dar um monte de coisa. Porque o senso comum a qual nós estamos vivendo, o que é um senso comum? Quando todo mundo começa a viver debaixo de um mesmo pensamento. E como é que eu sei que esse é o senso comum? Pela resposta que nós damos a esse Deus. Nós não nos importamos com o que ele fala, com o que ele quer, com o que ele pensa, com quem ele é. A gente não tem preocupação. Não, porque a igreja vendeu para nós que esse Deus é um Deus que ama. E gente que ama não precisa ser temida. Lembra que nós falamos semana passada e teve um complemento nesse domingo sobre a questão do amor. A minha má interpretação de amor vai fazer com que eu haja de forma errada para quem me ama.
Então, como eu não entendo bem o amor, eu vou interpretar esse amor que Deus diz ter por mim, esse Pai que diz me amar, eu vou interpretar de uma forma que eu não preciso e não devo a Ele satisfação. Eu não preciso ter com Ele e com as coisas dEle e com a família dEle responsabilidade. Eu posso fazer de qualquer jeito. Deus nos ama de qualquer jeito. Isso está tudo bem. Não está tudo bem. Nesse texto de Hebreus, ele começa dizendo no versículo 18, fala assim, olha, não é porque não tem um monte tremendo, cheio de fumaça e fogo, não é porque não tem um monte que você não pode tocar, que você não deva a ele temor. Não é porque agora vocês não estão vendo os sinais que Moisés viu, que você deva viver para esse Deus de qualquer jeito. Porque agora vocês alcançaram um monte muito mais alto. E ele vai falar, agora vocês encontraram a Sião, o lugar da morada de Deus, o lugar da sua habitação. E nesse lugar, na Jerusalém Celestial, nessa casa espiritual de Deus, e eu não estou dizendo esse espaço físico, você deve viver para Ele com muito mais temor do que vivia o povo em Moisés. Há um versículo que diz, fala, por que vocês temem um homem? Que a única coisa que eles podem fazer é te tocar no físico. O homem só pode te matar. Mas pelo contrário, vocês deveriam temer aquele que pode condenar a tua alma ao inferno. Como agora eu vou me relacionar em reverência a esse Deus? Eu não sei como é que funciona para você, ou como funciona na sua casa, ou como funcionou na sua criação. Mas uma das coisas que eu ouvi, já, se eu não me engano, por 2 vezes, 2 ou 3, eu acho, você na igreja é uma coisa, mas quando chega em casa, você é outra. Mais ou menos, eu queria o pai da igreja, não o pai daqui de casa. Se você vê a minha relação com o meu sobrinho, o mais novo, ele é bem distante. Mas todas as vezes que eu encontro, eu não pergunto para ele como é que está a pressão arterial dele. Eu não pergunto se o sangue dele está de boa, se ele está comendo bem. Não, vamos comer pizza e vamos comer até explodir. Porque eu não tenho responsabilidade com ele. Porque ele é meu sobrinho. Agora, com os meus filhos, eu preciso me preocupar. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos achando que esse Deus é um tio, não um pai. Nós estamos achando que por Ele nos amar, Ele vai tolerar qualquer coisa. Ele vai aturar qualquer coisa. E Ele vai falar, vivam de qualquer maneira. Uau, é incrível, eu não sei quantos de vocês cruzaram o que nós chamamos de primeiro amor. Ou, vou usar um termo de surfista, a arrebentação. O primeiro momento do evangelho, você chora quase todo culto. E as primeiras lágrimas dos primeiros cultos, elas são legais, elas são gostosas. A gente sente vontade de chorar, nunca vi isso. Você sente vontade, cara, como que eu quero ir pro culto, porque eu vou chorar hoje. Se tocar aquele louvor, pronto. Botou o primeiro toquezinho, você já... Oh, meu Deus do céu. É que nós não somos uma igreja tão expansiva. Eu gritava em músicas assim.
Só que chega uma hora que essas lágrimas de prazer, elas se tornam em lágrimas de dor. Eu não sei quantos já sentiram isso aqui. Meu irmão, é o tipo da lágrima que você fala, não, velho, faz isso não fala comigo assim. Não me pega aqui, não, nessa área não. E é esse choro, o choro da dor, o choro da vergonha, o choro do medo. É nesse choro que nós vamos entender a profundidade e o perigo dessa relação com esse Deus. E se você não entender isso, você nunca vai conseguir viver uma vida reverente a esse Deus. O significado de reverência é veneração pelo que se considera sagrado. Respeito profundo por alguém em função das virtudes e qualidades que ele possui. Isso quer dizer, eu reconheço alguém. Vou dar um exemplo. Não, esse exemplo que eu ia dar não ia funcionar muito bem, porque a maioria de vocês já não tratam mais os superiores de forma reverente. Mas houve um tempo, por exemplo, que você olhava para a polícia e você falava assim, a casa caiu. Você fez alguma coisa? Não, mas a casa caiu. Por quê? A polícia está aí. Eu sou assim até hoje porque eu já sofri alguns problemas. Não com a polícia, mas de ser revistado. Algumas vezes. Num dia, pelo menos, teve um dia que eu fui revistado 3 vezes. 2 com uma diferença de 5 minutos. E eu não tinha absolutamente nada. Menino da igreja, menino de Jesus, menino de Jeová, estava indo para um show de rap. De Jesus. A polícia falou, com essa cara não, vagabundo. Vagabundo. Se a diretora da minha escola entrasse na minha classe, me dava 10 tipos de treco. Eu fiz alguma coisa? Não. Mas por que eu tinha medo? Porque ela é autoridade. Eu não queria passar perto da diretoria. Nem no intervalo. Porque eu falei, velho, vai me ver, vai olhar pra minha cara e falar, vem cá. Porque ela tem autoridade para isso. Agora, para esse Deus tão grande, tão profundo, tão poderoso, a ponto de me amar quando eu não merecia nem o mínimo de atenção, qual é o tipo de reverência que você dá? Quando eu pensava sobre isso, quando eu estava preparando o esboço para essa noite, eu lembrei, já contei essa história aqui uma vez, estava numa igreja, eu ia cantar lá, e eu cheguei um pouco mais cedo, preparei minhas coisas e sentei. Daqui a pouco, não, foi no final do culto, não, foi no início do culto. E aí, velho, uma criança saiu correndo. Mano, não me pergunte de onde aquela criança saiu. Ela sai correndo, tava, velho, mas pensa, derrubando cadeira, chutando gente. Cara, o Arthur é ficha perto daquele menino. E olha que para superar o Arthur, quando o Arthur tá com força. Aí o que aconteceu? Ela saiu correndo e foi pro palco, que a igreja chama de altar. A mãe, que não estava fazendo absolutamente nada, enquanto a criança estava destruindo a igreja e a canela dos irmãos, saiu correndo e gritando, sai daí agora! Aí eu olhei e falei, velho, o que o menino tá fazendo? Tá roubando alguém? Tá roubando o dízimo da igreja? Tá xingando o pastor? O que ele tá fazendo de tão ruim? Esse lugar aí é sagrado. E era o palco, que daqui a pouco alguém ia pregar. Eu fiquei olhando e falei assim, será que reverência é isso? Tem alguns irmãos que eles têm um costume, eu não acho isso errado. Eles chegam num lugar e aí eles entram, eles dobram os joelhos e oram quando eles chegam na igreja. Eu acho massa. Na ceia,
Esses irmãos, eles quase morrem quando o copinho e o pão chegam na mão deles. Eles se tremem todo. Meu Deus, a ceia está aqui. Ai, meu Deus. Ai. E aí eles tomam a ceia com um peso de culpa, de tipo, por uma má interpretação do texto. Ai, meu Deus, será que eu vou morrer agora comendo esse pãozinho? Ai, oi, não morri. Mas aí choram. Eu acho massa. E aí eles se ajoelham. Vão lá ajoelhar outra vez. Em reverência ao santo momento da ceia. Para você ter uma ideia, eu fui proibido de ir numa igreja porque eu chamei a ceia de coisa. Eu falei, traz essa coisa aí. E eu não estava falando do pão e do suco, era do que estava do negócio, eu não sei, eu não lembrava, não lembro o nome agora, não lembrava no dia. Eu tava, velho, aquele dia foi top, que dia maravilhoso. E eu falei, traz essa coisa aqui, vamos fazer a ceia. Aí pronto, aí um irmão saiu da igreja, foi bem legal. Mas quando a gente está falando sobre reverência a Deus, não é sobre a reverência nesse lugar. Porque se Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, e os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, então essa reverência agora, ela não deve ser demonstrada somente aqui. Agora, se eu não tenho reverência às coisas de Deus no lugar onde tecnicamente Deus se manifesta com liberdade, o que dirá daquilo que nós estamos vivendo fora daqui? Então a tua demonstração de cristianismo nesse espaço é inútil. É inútil. A forma como vocês se tratam respeitosamente aqui é inútil. Porque se Deus está com os olhos em todo lugar e eu devo a esse Deus reverência em todos os lugares, então isso daqui não serve. É tipo a gente ter honestidade na frente de um juiz, com medo de ser preso. E depois ser desonesto fora da presença dele. Uma hora a casa vai cair. É isso que Hebreus está dizendo. Cuidado. Ele vai terminar o versículo dizendo, lembrem, Deus é fogo consumidor. Ele vai pegar você. Quando nós olhamos, teve uma vez, cara, aquele dia foi, velho, como eu fiquei com raiva aquele dia, mano. Nós estamos tentando ajustar a mídia faz 1 ano que a gente está tentando ajustar a mídia. Quando a gente está ficando redondo, eu invento alguma coisa para complicar e para a gente começar tudo de novo. É bem legal. E aí, velho, eu falei, agora nós vamos fazer o seguinte. Durante o louvor nós vamos fazer um vídeo. O sofá tava aqui. Cara, o ambiente tava celestial, velho. Velho, eu não sei se não tinha teto ou se o teto tava baixo. Jesus tava aqui dentro, velho. Mano, tava incrível. Aí acho que foi a Júlia, fez o vídeo. Quando eu vi o vídeo, eu falei, não, pô. Não dá pra usar esse vídeo, não. Foi por que não? Foi a Sara tá dormindo no culto, pô. A Sara tava nesse sofá sentada com o cox. Porque ela não tava sentada com as nádegas dela. Com o cox tava assim, ó. Perna. Tava, velho. Tá na casa dela, pô. Porque a minha não fica daquele jeito. Não tem nem condição. E assim, toda escangalhada. Assim. Falei, gente, como? Mas aí você pega uma brincadeira como uma posição. E ela não tava dormindo, ela estava adorando. Ela estava adorando. De uma forma estranha, mas ela estava. Ela estava buscando a Deus? Estava. De uma forma estranha? Era. Que ela faria isso em outro lugar? Não. Agora, quantas vezes nós nos apresentamos a Deus dessa forma?
E Deus gravando uns stories. Vamos ver o que eu posso postar dessa igreja. Como é que tem sido a tua vida com Ele fora daqui? Qual a primazia que você dá a Deus? Quantas vezes você se lembra que você é cristão? E como que eu lembro que eu sou cristão? Lembrando que é o pensamento dele acima do meu. É a vontade dele acima da minha. É o querer dele, não o meu. Isso é reverência. Reverência é eu entender, poxa Deus, eu conversava com um de vocês uma vez sobre crise. E essa foi uma palavra que eu falei durante muito tempo. Porque eu percebi que quando a gente começou a engrossar, quando as palavras começaram a vir mais pesadas, eu comecei a perceber alguns de vocês começaram meio que esmurecer, de tipo assim, mano, não é pra mim isso aí. Não dá, velho. É uma vida que eu não vou conseguir ter. E aí um me procurou e falou assim, Léo, não dá pra mim, mano. E aí eu virei pra essa pessoa e falei assim, ser humano, desfrute dessa crise. Desfrute desse lugar que Deus está te colocando, porque é o Espírito Santo que está te colocando. E a minha pergunta foi, antes de você conhecer Jesus, você já tinha entrado nesse lugar, você tinha esse medo, você tinha esse... Não, não tinha. Foi então, é Deus que está trabalhando na tua vida. Segue daí. Caiu, vai daí, mano. Segue daí. E Jesus vai continuar te levando. Mas isso não quer dizer que eu posso continuar vivendo de qualquer forma. O reflexo daquilo que é uma matemática confusa. Porque eu preciso ser aqui nesse lugar o que eu sou lá fora, e eu tenho que ser lá fora o que eu sou aqui. Então aqui é o lugar onde eu tenho que demonstrar quem eu sou, nas minhas fragilidades, nas minhas fraquezas, na minha irritação, quem eu sou. Quando todo mundo chegar no mesmo nível de entendimento e entender que todos são pecadores e a Bíblia vai dizer, todos pecaram e todos são carentes da glória de Deus. Quando a gente entender isso, você pode ser quem você for, quem você é. E agora lá fora eles vão ter que olhar para nós e vão falar assim, opa, eu preciso levar esse Deus a sério. Eles precisam olhar para você e falar assim, cara, eles precisam ter um sentimento agridoce, que é, eu quero servir a Deus. Cara, eu quero andar com essa galera. Eu preciso desse tipo de gente do meu lado. Eu preciso, sabe esses vídeos motivacionais? Tem um vídeo, eu vi um vídeo essa semana no Instagram, tava meio que em espanhol, então a minha tradução é ruim, mas é tipo assim, ande com pessoas que te fazem andar pra frente. E era um cachorro na frente de uma esteira, e ele tava olhando, a esteira tava ligada, e ele tava querendo andar, aí daqui a pouco ele se arrisca e ele começa a andar, aí o maior se empolga e vai junto com ele, o menorzinho vem, se empolga e vai os três andando na esteira. Então o sentimento é mais ou menos esse. As pessoas precisam olhar para você e desejar ter o que você tem. Ao mesmo tempo que elas precisam olhar e falar assim, cara, isso é inatingível. Meu, olha quem a Thaís se tornou. Cara, eu não consigo, velho. Eu não consigo perdoar como a Thaís perdoa. Eu não consigo andar como ela anda, mas ao mesmo tempo vai ver que essa menina que mudou da água para o vinho agora ama. Agora estende a mão. Agora ela não está fazendo fofoca na escola. Agora ela não está colando e não está gritando. Por quê? Porque ela entendeu quem ela é em Jesus. É esse o tipo de reverência que Jesus está pedindo de nós.
A reverência de quando nós falamos sobre esse ambiente, de quando nós estamos na hora do louvor, eu me desconecto de absolutamente tudo. Eu não me preocupo com quem está do meu lado, com quem não está. Eu não me preocupo se eu sei cantar, se eu não sei cantar. Eu estou adorando o meu Deus. Eu estou concentrado na pessoa de Jesus. Cara, domingo nós tivemos uma experiência violentíssima. Para mim, pelo menos, foi absurdo. Porque eu cheguei até ali e não sabia mais ou menos... Não, eu nem lembro que hora que eu mandei as músicas. Foi ali na hora, né? Foi no culto. E eu cheguei e falei, velho, o que a gente... Eu esqueci. Cara, e quando nós cantamos Aleluia, velho. Seus olhos são como pedras preciosas olhando para mim. Quando eu cantei essa frase a primeira vez, velho, já canto essa música há muito tempo. Quando eu cantei a primeira vez, eu vi os olhos de Jesus olhando para mim. Falei, velho, a casa caiu para mim. Caiu. Eu só chorava. Mas, em nome de Jesus, todo espírito de habitante que está nesse gato sai. Tira ele daí, velho. Pronto. Daí ele vai para debaixo da saia, velho. Então, nós precisamos entender que esse Deus de amor é um Deus que, por ser quem Ele é, Ele exige de nós temor. Uma das coisas que você vai entender com o tempo e com a maturidade do Evangelho é a desfrutar de sentimentos que homens naturais não conseguem sentir. Como, por exemplo, se alegrar em perdoar alguém. Isso é um sentimento que homens naturais não conseguem. Isso é inconcebível para alguém. Você dar outra face. Você perdoar. Isso é inconcebível. É inconcebível para alguém que você chorar por um pecado confessado é bom. Mas a Bíblia vai dizer que é. É inconcebível você pensar, pô, eu sou jovem, eu estava conversando com alguém esses dias, falando justamente sobre essa questão de relacionamento. E a pessoa falar para mim assim, não, eu entendo que tem que ter alguns cuidados. Isso, num mundo de hoje, é impossível, pô. Pode contar 5 anos e não vai ter mais casamento. Ninguém vai casar mais. Porque as famílias que deveriam ser o alicerce da sociedade não é mais. E sabe sabe onde nós erramos? E eu encerro aqui. É que nós estamos vindo para a igreja buscando um Deus com desejos errados. A gente está aqui buscando Deus e buscando coisas boas, mas de forma errada. Porque você vem para cá e você quer ser uma pessoa melhor. Sim ou não? Você vem para cá desejando isso, né? Cara, eu quero ser alguém que não brigue mais com a minha mãe, que não irrite tanto meu pai. Eu quero ser alguém mais generoso, mais generoso. Quero ser alguém mais estudioso. Eu quero ser alguém melhor. Só que aí é que está o problema. Deus não quer que eu seja melhor para a sociedade. Eu não posso ser melhor para minha esposa. Eu não posso ser melhor para as minhas filhas. Eu não posso ser melhor para vocês. Porque vocês são pequenos demais para isso. Porque a minha vida não pertence a vocês. Se pertencesse a vocês, aí eu teria que fazer de todo o possível e impossível para que eu suprisse as necessidades de vocês. As expectativas de vocês. Qualquer expectativa que você tenha sobre mim, eu teria que suprir se minha vida fosse sua. Só que a minha vida pertence a Deus. Então agora eu sou melhor para Ele. E agora muda a perspectiva como eu enxergo as coisas. Porque se eu for melhor para vocês, o dia que um de vocês falhar, eu vou entender, eu não preciso mais ser melhor. Se o Breno falhar comigo, eu não preciso mais ser melhor para ele, só vou ser para tudo. Mas agora e Deus que não muda?
Deus não muda, ele é imutável. Todo dia Deus é a mesma coisa. O Deus de hoje vai ser amanhã, e semana que vem, e mês que vem, e o ano que vem, até voltar. Até que a gente o veja face a face, sem véu. Esse Deus não muda, então eu vou ter que continuar sendo melhor para ele e suprir tudo que ele deseja, o que ele escreveu, o que ele disse, o que ele falou, eu preciso cumprir com temor, com reverência, porque ele é. Eu quero ler com vocês Joel capítulo 2. Santo, santo o teu nome, Jesus. Santo o teu nome, Jesus. Fazei soar o chofar, trombeta, por toda Sião. Dai o alerta no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Yahvé vem e já está próximo. Serão dias de trevas e de escuridão, dias de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles vai uma espécie de fogo devorador e atrás uma chama ardente, a terra à sua frente é como o jardim do Éden. Mas atrás deles fica um deserto arrasado, sim, por onde passam nada lhe escapa. Eles têm aparência de cavalos e correm como cavaleiros quando atacam galopando. Vão saltando sobre o topo dos montes com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, como chama de crepta, que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. Perante eles, os povos se contorcem apavorados e aflitos, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros destemidos e violentos, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em disciplinada linha, sem se desviar-se de sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, abrem caminho por entre as armas e não deixam se intimidar por nada. Protejam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante desses salteadores, toda a terra se aterroriza, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor do firmamento. Eis que Yahvé levanta sua voz à frente do seu exército, como é imenso o seu exército. Como são poderosos os que obedecem ao seu comando, como é tremendo o dia do Senhor. Como será terrível, quem poderá suportá-lo? Contudo, agora diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus, porquanto ele é tardio em irar-se, magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Yahvé, o vosso Elohim Deus. Tocai, pois, o chofar, a trombeta em Sião, determinai um jejum geral, convocai uma assembléia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes, meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Saia o noivo e a noiva, isso é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais. Que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé pranteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nesses termos: ó Yahvé, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar entre os pagãos, onde está o Deus deles? Então Yahvé, o Senhor, demonstrou seu zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo.
Eis que Yahvé manifestou a sua resposta, anunciando ao seu povo: eu vos envio o trigo, vinho novo e azeite, em generosa quantidade, a fim de satisfazer plenamente e todas as pessoas do meu povo. Nunca mais farei de vós objeto de vexame e zombaria entre as nações dos pagãos. Conduzirei o invasor que vem do norte para longe de vós, o lançarei numa terra árida e deserta. Os gafanhotos que vêm de frente serão jogados no mar morto oriental, e os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo ocidental. Então acontecerá que a incontável multidão de mortes apodrecerá, e o mau cheiro se espalhará e será sentido desde muito distante. Sim, Deus tem feito obras magníficas. Versículo 28. Então, depois desses eventos, derramarei o meu ruach, espírito, sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramai do meu espírito naqueles dias. Farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue e fogo, grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé o chamar Senhor. Aqui está dizendo que o dia dele será um dia de trevas, de escuridão. E eu acredito que Deus nos leva a lugares de escuridão na nossa alma, nos nossos sentimentos, na nossa vida, para que nós possamos encontrar o Senhor, porque Ele é a luz. Como se estivesse dizendo, olha só, se prepare, porque naquele dia vai ser assim. Quero que você feche seus olhos agora.